Olá, gente. Meu nome é Flávia Capucci, eu sou assistente social e psicanalista, estudante também, de pós-graduação em saúde mental, e estou aqui disponível para fazer algumas leituras, de alguns livros que são da psicanálise, outros que são vinculados ao serviço social. E hoje eu trouxe o livro sobre psicopatologia. É o livro... Peraí, deixa eu só botar o óculos aqui. Então, eu vou fazer a leitura do transtorno da personalidade, com ênfase no transtorno de personalidade narcisista. Vou iniciar por esse, É a psicopatologia, uma abordagem integrada, 7ª edição norte-americana. Seria esse daqui. Tá? Então, esse é o tema aí que eu vou abordar e fazer a leitura. Então, vamos lá. Transtornos da personalidade. Visão geral dos transtornos da personalidade. Eu vou fazer a leitura desses aspectos dos transtornos da personalidade. Modelos categóricos dimensional, grupos de transtornos da personalidade, estatística e desenvolvimento. Aí vem aqui diferenças de gêneros, comorbidade. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Transtorno da personalidade do grupo A, transtorno da personalidade paranoide. Aí também tem aqui as causas, o tratamento. É um livro bem bacana. Transtorno da personalidade esquizoide. Aí vem aqui também a descrição clínica. Bem legal o livro. Transtorno da personalidade esquizotípica. Bastante interessante. Também vem a descrição clínica. Aí depois vem transtorno da personalidade grupo B, transtorno da personalidade antissocial, que é do grupo B. As definições e os critérios. Transtorno da personalidade antissocial e criminalidade, interessante também. Transtorno da conduta, influências genéticas, teorias da excitação, influências neurobiológicas, dimensões psicológica e social. Bastante conteúdo, viu? Transtorno da personalidade borderline, bacana também. Deixa eu ver, transtorno da personalidade histriônica e transtorno da personalidade narcisista. Deixa eu só marcar aqui, que eu vou fazer a leitura aqui da visão geral dos transtornos da personalidade, tá? Então vamos lá, ver se eu consigo fazer uma boa leitura aí pra gente tentar entender um pouquinho esse caminho aqui dos transtornos da personalidade, Então, visão geral dos transtornos da personalidade. Todos julgamos conhecer o que é personalidade. É o modo característico como uma pessoa se comporta e pensa. Michael tende a ser tímido. Mind, não sei se é assim que fala o nome, porque é livro americano. Mind ou Mindy, gosta de ser dramática. Juan é sempre muito desconfiado dos outros. Annette é muito extrovertida. Bruce é sensível e fica chateado muito facilmente por motivos fúteis. Sean tem a personalidade de um alface. Nós temos a tendência de rotular pessoas quando se comportam de determinada maneira em várias situações. Por exemplo, como Michael. Muitos de nós somos tímidos com pessoas que não conhecemos, mas não agimos da mesma forma quando estamos entre nossos amigos, com nossos amigos. Uma pessoa verdadeiramente tímida age assim até mesmo entre pessoas que ela conhece. A timidez é parte da maneira de como a pessoa se comporta na maioria das situações. Nós também, provavelmente, nos comportamos de todas as outras maneiras relatadas aqui. Dramáticos, desconfiados, extrovertidos, chateia-se facilmente. Entretanto, quando as características da personalidade interferem nos relacionamentos interpessoais, causam sofrimento à pessoa.
ou, no geral, interrompem as atividades da vida cotidiana. Tais características recebem o nome de transtornos da personalidade. Skådal, não sei se é assim que fala, 2012. Nesse capítulo, examinaremos o comportamento característico em relação aos transtornos da personalidade. De início, analisaremos o conceito de transtorno da personalidade e os temas relacionados a esses transtornos. Em seguida, os descreveremos. Então, vamos lá, continuar aqui. Aspectos dos transtornos da personalidade. O que ocorre quando o modo característico de pensar e de se comportar de um indivíduo causa sofrimento significativo a si e aos outros? E se a pessoa não consegue alterar esse modo de relacionar-se com o mundo e sentir-se infeliz? Podemos considerar que essa pessoa possui um transtorno da personalidade. Ao contrário de muitos dos transtornos que já examinamos, isso aqui no decorrer do livro todo, aqueles relacionados à personalidade são crônicos. Não surgem e desaparecem, mas têm origem na infância e continuam na idade adulta. Widger, Widger, 2012. Em virtude de esses problemas crônicos afetarem a personalidade, comprometem todos os aspectos da vida de uma pessoa. Se uma mulher for excessivamente desconfiada, sinal de um possível transtorno da personalidade paranoide. Por exemplo, esse traço afetará quase tudo o que ela faz, inclusive no seu trabalho. É possível que mude de emprego com frequência, caso acredite que os colegas de trabalho estejam conspirando contra ela. Nos relacionamentos, pode não ser capaz de manter um relacionamento duradouro, caso não confie em ninguém. Mesmo onde reside, pode mudar-se frequentemente, caso suspeite que o locador do imóvel a esteja perseguindo. Um transtorno da personalidade é um padrão persistente de emoções, cognições e comportamentos que resulta em um sofrimento emocional duradouro para a pessoa afetada ou para outros, e pode causar dificuldades no trabalho e nos relacionamentos. American Psychiatric Association, 2013. Segundo o DSM-5, um transtorno de personalidade pode causar sofrimento para a pessoa afetada. Todavia, é possível que indivíduos com transtornos da personalidade não experimentem nenhum sofrimento subjetivo. No entanto, as ações da pessoa com transtorno podem causar sofrimento a outras pessoas. Isso é particularmente comum no transtorno da personalidade antissocial, porque a pessoa pode demonstrar evidente desconsideração aos direitos das outras pessoas e, mesmo assim, não ter remorso. Harry, Neumann e Widger, 2012. Em certos casos, alguém que não seja a pessoa com transtorno deve decidir se o transtorno está causando prejuízo funcional significativo. Por quê? A pessoa afetada muitas vezes não consegue fazer esse julgamento. O DSM-5 lista 10 transtornos da personalidade específicos. Embora as perspectivas de um tratamento bem-sucedido possam ser mais otimistas do que se pensava, Nelson, Beutler e
Tongwai, 2012. Infelizmente, conforme veremos adiante, muitas pessoas que têm transtornos da personalidade, além de outros problemas psicológicos, por exemplo, transtorno depressivo maior, tendem a não aproveitar bem o tratamento. Um fator importante para o sucesso do tratamento ou fracasso dele é como o terapeuta se sente a respeito do paciente. Interessante. As emoções que os pacientes despertam em seus terapeutas, chamadas contratransferências por Sigmund Freud, tendem a ser algo negativo para aqueles diagnosticados com transtornos da personalidade. Como veremos a seguir, especialmente os grupos A, do grupo A, o grupo dos estranhos ou excêntricos, e os grupos B, o grupo dos dramáticos, emotivos ou imprevisíveis. Liebman e Bournet, 2013. Os terapeutas não podem deixar que seus sentimentos pessoais interfiram no tratamento quando estão trabalhando com pessoas com transtornos da personalidade. Antes do DSM-5, a maioria dos transtornos que discutimos neste livro pertencia ao eixo primeiro do DSM-4-TR, no qual estavam inseridos transtornos tradicionais. Os transtornos da personalidade eram colocados em um eixo separado, o eixo 2. Porque, como um grupo, eles eram considerados distintos. Muitos consideravam que os traços característicos eram mais arraigados e inflexíveis em pessoas com transtornos da personalidade, e por isso, pouco prováveis de serem modificados com sucesso. Com as alterações feitas no DSM-5, esses eixos separados foram eliminados e agora os transtornos da personalidade estão listados com os demais transtornos do DSM-5. American Psychiatric Association, 2013. Você pode ficar surpreso em saber que a categoria de transtornos de personalidade é controversa por envolver alguns temas sem solução. Examinar esses temas pode ajudar você a compreender os transtornos descritos neste livro. Continuando, modelos categóricos e dimensional. Vamos lá. Às vezes, muitos de nós desconfiamos das pessoas e somos um pouco paranoicos, muito dramáticos, introspectivos ou reclusivos. Felizmente, esses sentimentos não duram muito tempo, ou não são muito intensos e não prejudicam significativamente o modo como vivemos e trabalhamos. Porém, as pessoas com transtornos da personalidade apresentam características problemáticas que duram longos períodos e muitas situações. E em muitas situações a ponto de causar grande sofrimento emocional para elas mesmas, para os outros ou para ambos. Vidger, 2012. A dificuldade delas, então, pode ser vista como uma questão de grau e não de tipo. Isto é, os problemas que as pessoas com transtornos de personalidade têm são versões extremas dos problemas que muitos de nós experimentamos temporariamente, tais como ser ou ficar tímido em algumas situações ou suspeitar de algo ou alguém. Soult, Altman e Kruger, 2011. A diferença entre problemas de grau e problemas de tipo costuma ser descrita em relação a dimensões
em vez de categorias. A questão que continua em debate na área é se os transtornos da personalidade são ou não as versões extremas das variações da personalidade normal, dimensões, ou formas diferentes do comportamento psicologicamente saudável, categorias. Widger e True, 2007. Você consegue ver a diferença entre dimensões e categorias na vida cotidiana? Por exemplo, encaramos o gênero como uma categoria. Nossa sociedade nos considera como pertencentes à categoria feminina ou masculina. Entretanto, poderíamos considerar o gênero, em termos de dimensões. Por exemplo, sabemos que, em parte, masculinidade e feminilidade são determinadas por hormônios. Poderíamos identificar pessoas em função das dimensões de testosterona, ou estrogênio, ou ambos, e classificá-las em um contínuo de masculinidade e feminilidade, em vez de fazê-lo em categorias absolutas, de masculino ou feminino. Frequentemente atribuímos uma categoria à altura das pessoas, alta, média ou baixa. Porém, a altura também pode ser encarada de modo dimensional, em polegadas ou centímetros. Muitos pesquisadores e clínicos dessa área encaram os transtornos da personalidade como extremos em uma ou mais dimensões da personalidade. Contudo, em virtude da maneira como os indivíduos são diagnosticados pelo DSM-5, os transtornos da personalidade, como a maioria dos outros transtornos, acabam sendo considerados em categorias. Tem-se duas escolhas: ou você tem ou não tem o transtorno. Por exemplo, ou você tem um transtorno de personalidade antissocial ou não tem. O DSM não avalia o grau de dependência, caso a pessoa atenda aos critérios. É classificada como tendo transtorno da personalidade dependente. Não existe classificação intermediária quando se trata de transtornos da personalidade. Existem vantagens em adotar os modelos categoriais de comportamento, sendo a mais importante a conveniência. É conveniência mesmo, né? Desculpa. No entanto, a simplificação gera problemas. Um deles é que o ato de empregar categorias conduz os clínicos a considerá-las concretamente, isto é, o transtorno são vistos como coisas verdadeiras, como se tivesse aspecto real de uma infecção ou de um braço fraturado. Algumas pessoas argumentam que os transtornos da personalidade não são coisas que existem, mas pontos em que a sociedade decide que um modo particular de relacionar-se com o mundo tornou-se um problema. Interessante. Novamente, um tema importante ainda sem solução. Os transtornos da personalidade são apenas uma variante extrema da personalidade normal ou transtornos indubitavelmente diferentes, né? Uma questão. Alguns pesquisadores pressupõem que a seção de transtornos da personalidade do DSM-5 fosse substituída ou pelo menos suplementada por um modelo dimensional, Soult e Widger, 2011 e 2012, em que os indivíduos não somente receberiam diagnósticos categoriais, mas também seriam avaliados em função de uma série de dimensões da personalidade. Widger, 1991, acredita que esse sistema teria pelo menos 3 vantagens em relação ao sistema puramente categorial. Primeiro, possuiria mais informações sobre cada indivíduo. 2, seria mais flexível porque permitiria as diferenciações dimensionais e categoriais
entre os indivíduos. 3. Evitaria as decisões arbitrárias envolvidas na inclusão de uma pessoa em uma categoria diagnóstica. Atualmente, há um modelo alternativo de transtorno da personalidade inserido na seção sobre instrumentos de avaliação e modelos emergentes no DSM-5, que foi incluído com o propósito de obter mais estudos, American Psychiatric Association 2013. Esse modelo se concentra em um contínuo de perturbações do funcionamento do self. Exemplo, como se você vê a sua capacidade de autocontrole. E interpessoal, exemplo, a sua capacidade de empatia e de intimidade com os outros. Resta-nos observar como esse modelo alternativo será utilizado no futuro. Embora não haja consenso a respeito de quais seriam as dimensões básicas da personalidade, existem diversas possibilidades, Salt et 2011. Uma das mais amplamente aceitas é o chamado modelo de 5 fatores, ou Big Five, extraído de pesquisas com a personalidade normal. Hopwood e Thomas, 2012, McCray e Costa, junho, 2008. Nesse modelo, as pessoas podem ser classificadas em função de uma série de dimensões da personalidade. E a combinação dos 5 componentes descreve a razão pela qual os indivíduos são tão diferentes. Os 5 fatores ou dimensões são extroversão, comunicativo, assertivo e ativo versus quieto, passivo e reservado. Socialização, amável, confiável e acolhedor versus hostil, egoísta e não confiável. Realização, organizado, minucioso e coerente versus descuidado, negligente e incoerente. Neuroticismo, bem-humorado versus nervoso, temperamental e instável. Abertura à experiência, imaginativo, curioso e criativo versus superficial e insensível. McCray e Costa, junho, 2008. Para cada dimensão, as pessoas são avaliadas em alta, baixa ou em algum ponto entre elas. As pesquisas transculturais estabelecem a natureza universal das 5 dimensões. Embora haja diferenças individuais entre as culturas. Por exemplo, um estudo descobriu que, em geral, amostras de austríacos, suíços e holandeses possuem os scores mais altos em abertura à experiência, enquanto os dinamarqueses, malaios e índios, Telugu, Índia, possuem os scores mais baixos neste fator. Uma série de pesquisadores estão tentando determinar se as pessoas com transtornos de personalidade podem também ser classificadas de uma maneira significativa dentro do contexto dessas dimensões e se o sistema... Só um minuto. As pesquisas Vamos de novo. As pesquisas transculturais estabelecem a natureza universal das 5 dimensões, embora haja diferenças individuais entre as culturas. Por exemplo, o estudo descobriu que, em geral, amostras de austríacos, suíços e holandeses possuem os scores mais altos em abertura à experiência, enquanto os dinamarqueses, malaios e índios, Telugu, Índia, possuem os scores mais baixos neste fator. McCray, 2002. Uma série de pesquisadores estão tentando determinar se as pessoas com transtornos da personalidade podem também ser classificadas de uma maneira significativa dentro do contexto dessas dimensões e se o sistema ajudará a entender melhor esses transtornos. Continuando aqui. Grupos dos transtornos da personalidade. O DSM-5 divide os transtornos da personalidade em 3 grupos ou clusters.
Isso provavelmente continuará até que uma base científica sólida seja estabelecida para considerá-los de outro modo. American Psychiatric Association, 2013. Ver tabela, tem uma tabelinha aqui embaixo. A divisão em grupos baseia-se na semelhança. O grupo A é dos esquisitos ou excêntricos. Inclui os transtornos da personalidade paranoide, esquizoide e esquizotípica. O grupo B é o das pessoas que se mostram dramáticas, emotivas ou imprevisíveis. Abrange os transtornos da personalidade antissocial, borderline, histriônica e narcisista. O grupo C é o das pessoas ansiosas ou medrosas. Inclui os transtornos da personalidade evitativa, dependente e obsessivo-compulsiva. Seguiremos essa ordem em todo o nosso estudo. Estatísticas e desenvolvimento. Estatísticas e desenvolvimento. Visto que muitas pessoas com esses problemas não buscam ajuda por si só, como fazem aquelas com muitos dos outros transtornos mencionados no DSM-5, juntar informações sobre a prevalência dos transtornos da personalidade torna-se difícil e, portanto, varia em grande medida. No entanto, um importante levantamento indica que 1 em 10 adultos nos Estados Unidos pode ter um transtorno de personalidade diagnosticável. Deixa eu ver se consigo ler o nome do autor, né? Lenzenweger, Lane, Loranger e Kessler, 2007. O que torna relativamente comuns, né? Tem uma tabelinha aqui também. Os números variam um pouco entre um país e outro, mas, mundialmente falando, 6% dos adultos podem ter pelo menos um transtorno de personalidade. As diferenças nas estimativas de prevalência podem ser resultantes dos diferentes métodos de levantamento, isto é, o mapeamento dos contextos clínicos versus o da população geral, e até mesmo daqueles que não buscam ajuda. Do mesmo modo, a diferença de gêneros nos transtornos, para ter um exemplo, há mais mulheres diagnosticadas com transtornos de personalidade borderline e mais homens identificados com transtorno de personalidade antissocial. Varia extremamente quando o levantamento é realizado na população em geral. Deve haver diversas razões pelas quais existem essas diferenças diagnósticas. Uma delas é o viés nos diagnósticos e as diferenças no comportamento de buscar ajuda e a tolerância de comportamento em uma cultura. Discutiremos várias dessas questões posteriormente neste capítulo. Pensa-se que o transtorno da personalidade surgiu na infância e permaneciam no decorrer da vida adulta. Porém, análises mais sofisticadas sugerem que esses transtornos podem remitir ao longo do tempo, mas serem substituídos por outros transtornos da personalidade. Falando de outra maneira, uma pessoa pode receber o diagnóstico de um transtorno da personalidade em uma determinada época de sua vida e anos mais tarde não cumprir mais os critérios do problema outrora diagnosticado. Entretanto, passa a ter características de um segundo ou terceiro transtorno da personalidade. A relativa falta de informação dessas importantes características dos transtornos da personalidade é do curso de desenvolvimento. Do curso de desenvolvimento que constitui um tema recorrente. E do curso de desenvolvimento constitui um tema recorrente. Os hiatos no conhecimento do curso de quase metade desses transtornos estão na tabela, tem uma tabelinha aqui que é meio complicadinha para ler, as estatísticas, né? Bom, uma razão para a escassez de pesquisas é que muitas pessoas não buscam tratamento nas fases iniciais, somente após anos de sofrimento. Isso torna difícil estudar pessoas com transtornos da personalidade desde o início, desde o princípio, aliás. Embora algumas pesquisas tenham nos ajudado a compreender o desenvolvimento de diversos transtornos, os indivíduos com transtorno da personalidade borderline são caracterizados por relacionamentos efêmeros e instáveis,
tendem a apresentar problemas persistentes nos primeiros anos da idade adulta, como hospitalizações frequentes, relacionamentos pessoais instáveis, depressão grave e atitudes suicidas. Quase 10% tentam suicídio e cerca de 6% o cometem. O lado positivo é que os sintomas melhoram gradualmente caso sobrevivam até os 30 anos. Embora indivíduos idosos possam ter dificuldade para fazer planos e possam causar problemas em casas de repouso. Pessoas com transtornos da personalidade antissocial demonstram desrespeito característico pelos direitos e sentimentos alheios, tendem a manter comportamentos destrutivos como mentir e manipular ao longo da idade adulta. Felizmente, eles tendem a se esgotar após 40 anos e se envolvem em menos delitos criminais. Todavia, como um grupo, os problemas de pessoas com transtornos de personalidade continuam conforme demonstrado por pesquisadores que fazem o segmento do processo da condição ao longo dos anos. Diferenças de gêneros. Eu acho que aqui no caso, eu vou dar uma puladinha aqui para a gente falar dos transtornos da personalidade do grupo A, né? Eu acho que vamos fazer o seguinte, eu vou terminar a leitura que foi a leitura introdutória dos transtornos da personalidade, que foi aqui dito, né, um pincelar de cada um, como é que são as categorias e as dimensões, de como se apresentam, da dificuldade do diagnóstico e tal, que já foi falado aqui no livro. E eu vou gravar, então, um outro vídeo seguinte, a seguir, falando sobre o transtorno da personalidade do grupo A, né, que é o transtorno da personalidade paranoide, tá bom? Então, termina aqui, vamos continuar mais tarde. Um grande abraço, obrigada!